Olá, bem-vindos à aula 4 da nossa disciplina Projeto e Desenvolvimento do Produto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Design Thinking, que é um processo muito criativo, um sensacional processo de a gente gerar ideias. Lembrem-se que qualquer processo inovador parte de uma ideia, parte de como nós vamos avaliar o nosso ambiente para então encontrar alguma ideia sensacional, alguma ideia que vale a pena explorar. Para você, não esquecer nunca, aqui a nossa maneira, como funcionam as nossas atividades parciais. Nessa aula nós só vamos deixar um exercício para você sem nota, só para vocês, na verdade, se familiarizarem, e depois teremos uma prova. A nossa bibliografia é essa, disponível no site do curso. E na aula anterior, sempre a minha pergunta: vocês leram os roteiros das aulas, vocês fizeram os exercícios? Na nossa última conversa, nós falamos um pouquinho sobre inovação. Inovação, e nessa aula nós apresentamos para vocês 13 links de vídeo, especialmente o último, que seria muito interessante que vocês vissem, como uma maneira de, vamos dizer assim, abrir a cabeça para essas ideias, como, por exemplo, saquê de algas marinhas na Dinamarca, ou, enfim, várias outras ideias que são sensacionais, que servem para que a gente abra a nossa cabeça de uma maneira legal. Hoje nós já fiz isso agora mais ou menos, a parte do Design Thinking, as etapas e as aplicações são o nosso assunto de hoje. Nesse site, que vocês encontram nas anotações, 2 sites, por sinal, vocês podem baixar esse livrinho, essa publicação, como eu chamo, ela é o roteiro da nossa conversa, ela é escrita de uma forma muito tranquila, cheia de casos, exemplos, para que vocês consigam, vamos dizer assim, compreender mesmo esse processo. São 3 ou 4 etapas, mas é muito rico, o texto é muito rico, vale a pena ler. Importantíssima a nossa premissa básica. Sem conhecimento criado, não há vantagem competitiva, porque não há inovação. E a economia futura é a economia do conhecimento. Portanto, todos aqueles que não investirem muito tempo nessa criação do conhecimento e nessa estabilização do conhecimento na própria cabeça, fatalmente não terão essa vantagem competitiva nos próximos dias. Lembrem-se, nos próximos anos, 20 anos talvez, boa parte dos empregos que hoje existem, das atividades que hoje existem, não existirão. Mesma coisa, se você voltar na história, 30 anos atrás, é a mesma coisa. Muitos empregos de hoje não existiam tempos atrás. Portanto, atenção nisso. A economia é baseada no conhecimento. Ainda na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o funil de inovação e a parte mais importante, que é a geração de ideias. O nosso assunto hoje, Design Thinking, ajuda você a encontrar ideias, encontrar necessidades e, obviamente, fazer com que o seu negócio, a sua empresa, a sua vida, seus projetos acabem tendo uma maior chance de sucesso. De novo a pergunta: vocês assistiram os 13 vídeos? Eu sei que vocês não vão assistir, mas pelo menos 2 ou 3, pelo menos o último, numa negociação básica aqui, entre nós dois aqui, você, aluno, e eu. Bom, Design Thinking como algo de geração de ideias, como assunto para gerar. Sempre o link, todos esses slides, ou parte deles, estão no roteiro de aula. Eu não gosto muito de ler, mas isso aqui faz questão. O Design Thinking é uma abordagem focada no ser humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração, tangibilização, pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções inovadoras para os negócios. Então, ver caminhos que levam a soluções. Encontrar os caminhos para que as novas soluções aconteçam. Nós somos bombardeados diariamente por uma quantidade absurda de informações. Portanto, se nós não tivermos um filtro, não tivermos alguma coisa que nos ajude a separar o joio do trigo, numa linguagem mais antiga, nós vamos acabar ficando realmente numa situação para onde eu vou agora. E esse para onde eu vou agora significa um insucesso, ou pode significar um insucesso fatalmente. Uma coisa muito importante é que os seres humanos são design thinkers por natureza. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O designer não pode ser, a palavra design tem que ser encarada de maneira muito mais ampla, a parte do projeto industrial, do desenho da vida. Então, o designer é mais o projeto. E thinker, pensador, é uma coisa meio rara ultimamente. Nós somos mais makers do que thinkers. Os homens precisam pensar um pouco mais, contar até 3 antes de uma atitude mais, vamos dizer assim, intempestiva. Porque o pensar significa fatalmente escolher o melhor caminho e acabar fazendo com que o seu projeto, o seu produto tenha uma chance de sucesso. Nossa primeira etapa, a nossa primeira discussão, por favor, está muito claro no nosso texto, é o que é uma pesquisa que a gente chama de Design Thinking, uma pesquisa de mercado.
A principal diferença é que isso é qualitativo, é percepção, é sentimento, é compreensão das coisas. Aqui é dinheiro, aqui é número. Portanto, 3%, 5%, 10%, aqui não. Aqui talvez seja por aqui. Portanto, é mais difícil, exige um pouco mais de pensamento. Portanto, thinking, esse é o ponto. As etapas são imersão, análise e síntese, né? Imersão, ideação, análise e síntese e prototipagem. Essas são as etapas. Nós vamos falar muito rapidamente sobre elas. Apenas pedir a você que folheie o livro, leia os casos, folheie o texto, porque elas são... É muito rico o texto, né? Sempre lembrando que a qualquer momento a gente pode voltar para a imersão. E, portanto, esse aqui é o enredo do Design Thinking. Imersão, entender profundamente o que acontece, pensar, analisar, ter uma ideia e prototipar. Esse é o caminho, né, escolhido. Vamos lá. Primeira fase, imersão. Entender o que os seres humanos, o que as pessoas dizem, pensam, fazem e usam. Isso, portanto, é a fase preliminar. Importantíssimo, qual é o conceito? O que eu tenho na cabeça para organizar o meu trabalho? Não tem importância que volte atrás depois, mas é fundamental que a gente tenha uma ideia, um conceito. O que eu quero desenvolver, qual é o produto, qual é o meu objetivo, o que eu sei fazer. Né? Portanto, esse reenquadramento é muito importante. Uma pesquisa exploratória é fundamental, mas os povos que não leem a sua história estão condenados a repeti-la. Portanto, se eu não souber o que já foi feito, se eu não tiver a ideia de evitar a reinvenção da roda, eu não vou conseguir dar sustentação à ideia. Portanto, ler o que aconteceu, olhar um pouquinho para o passado, não muito distante, mas tentar entender com as experiências anteriores, vai me permitir que a gente consiga entender, né, através de entrevistas e observações, esse conhecimento que está aí, explícito, na cara, posso ver. Né? O tácito é outra coisa. O tácito a gente vai ver daqui a pouco. Portanto, primeira fase, imersão preliminar. Segunda fase, né, antes de ir para a segunda fase, só para lembrar vocês, eu acabei pulando aqui, existem alguns softwares, né, que permitem que a gente crie os nossos mapas mentais. Quer dizer, aqui eu consigo entender como que a gente vai enfrentar uma determinada situação, ou até como eu penso, de que maneira que a minha cabeça funciona para cada um deles. Por exemplo, quem somos, o que fazemos, quais são as novidades, qual a programação, ou seja, esse mapa mental, download de livro, baixa, começa a mexer, vai facilitar bastante o nosso trabalho. Né? A gente pode chamar de pesquisa exploratória, mas é definitivamente um trabalho duro. Isso é muito duro. Nada é fácil. E por um trabalho duro, fica aqui essa imagem para vocês pensarem, subir um morro empurrando uma pedra não é muito fácil. A pesquisa de profundidade, na pesquisa de profundidade nós estamos pensando em entender o que as pessoas sabem, sentem e sonham. As pessoas gostam muito de falar sobre isso. Fica ali no fundo, como a gente diz, de mim sei eu, quer dizer, não vou ficar contando muito para os outros aquilo que eu gosto, também muita gente gosta de se expor muito, mas vamos lá. Essa pesquisa de profundidade nós podemos fazer através de entrevistas, cadernos de sensibilização, deixa um caderno com a pessoa vai escrevendo o que ela quer. Uma sessão generativa, quer dizer, de que forma que eu posso criar novas ideias ou fazer com que essas ideias que estejam incutidas na nossa cabeça, que está no nosso tácito, está aqui dentro, consigam ser externadas. Uma brincadeira que é um dia na vida, quer dizer, vamos tentar reproduzir o que seria o dia daquele cidadão que vai usar o meu produto ou o meu serviço, e o sombra, alguém que acompanha de longe todas as atividades daquele que seria o nosso consumidor potencial. Portanto, uma imersão de profundidade exige conhecer as pessoas. Somente assim a gente desenvolve um produto, né, que seja fadado ao sucesso. Um outro aspecto importante que eu quero deixar claro é que essa flechinha aqui mostra a profundidade. Né? Lembrem-se, quando eu me manifesto, eu estou tentando pegar alguma coisa que está na minha cabeça, tácita, transformar em explícita, para que você entenda. E você que está ouvindo, pega esse explícito, coloca no seu ouvido e chega para o seu tácito. Se não houver uma compreensão nessa linguagem, se nós não falarmos a mesma coisa, você não vai entender nada do que eu estou falando. Essa é a grande jogada do Design Thinking, entender o que as pessoas têm no seu, vamos dizer assim, no seu conhecimento. E aqui, rapidamente, quais são algumas dessas ferramentas? Cartões de insight,
Quer dizer, a partir de informação, insight, ideias, quer dizer, cartões. Coisas que você vai tendo ideias, vai escrevendo em papéis. Segunda coisa, diagrama de afinidades. Como que eu relaciono essas ideias? De que forma que elas têm uma certa cara? Né? Sempre lembrando que eu sei, eu já fiz um reenquadramento lá no começo. Depois disso, o mapa conceitual. Mapa conceitual. Correntista de banco usa um caixa eletrônico para obter, consultar, fornecer dinheiro. Se a gente conseguir entender o que é cada uma dessas etapas, a gente consegue fazer um mapa conceitual do projeto ou do serviço que a gente quer lançar. Isso é pensar global, pensar o projeto inteiro. Importantíssimo ter critérios norteadores. Quais são os meus critérios? Eu criei ABCD para ser mais fácil, mas quais são os critérios que norteiam o meu projeto? E aqui é o mais engraçado, quer dizer, como é que a persona, quem é a pessoa que vai usar? Quem é a pessoa? Por exemplo, ao preparar isso, eu imagino você, que está aí do outro lado, tem pouco tempo. Então, como que eu tenho que rotear, como que eu tenho que colocar isso aqui através de figuras para que você saiba exatamente qual a mensagem? Então, se você observar, você vai encontrar ali alguns desses slides expostos, colocados para você, muita referência de vídeo, de tal forma que você consiga rapidamente, no seu tempo, no seu intervalo, perceber isso. Porque a persona, quer dizer, quem está assistindo isso não tem muito tempo. Vale. Então, é isso que você precisa saber. Quem é a persona que vai usar o meu projeto ou o meu produto? Mapa de empatia. O que o consumidor enxerga, o que ele ouve, o que ele realmente pensa, o que ele realmente pensa e sente. Nós somos, às vezes, muito mal atendidos no nosso serviço. O que a pessoa pensa quando é mal atendida? O que ele diz e faz? Cada momento que a gente é bem atendido, eu falo para uma ou duas pessoas. Quando eu sou mal atendido, a gente fala para 10, não é isso? Não é a regra? Então por que eu quero que a pessoa... Por que eu quero atender mal uma pessoa num projeto? Quais são as dificuldades de um consumidor? Né? Quais são as conquistas de um consumidor? Tudo isso é o mapa da empatia. O meu produto, o meu projeto, o meu serviço tem que transmitir isso. Ok, a persona eu já falei, agora é a jornada do usuário. Como que o usuário vai fazer para comprar, para usar o produto? Exemplos sensacionais a gente encontra. Um saco de batata frita, essa batata Ruffles, ela tem ar dentro, porque a consumidora, quando compra, ela chacoalha para ver se o produto está quebrado ou não. Então, o ar protege e evita que o produto quebre. Como é que foi descoberto isso? Simplesmente olhando a jornada do usuário, observando como a pessoa compra. Então, a jornada é fundamental. Outra coisa importante para a gente entender é fazer um quadro. Nesse quadro que a gente chama de blueprint, eu coloquei em inglês aqui, a gente tentar relacionar todas as etapas a todos os projetos. Ou seja, para a prestação de serviço, por exemplo, isso aqui resume tudo que a gente colocou num quadro. De novo, cartões de insight, diagrama de afinidade, mapa conceitual, critérios norteadores, persona, mapa da empatia, jornada do usuário, blueprint. Tudo isso para imersão. Eu preciso ter ideias interessantes para como desenvolver o produto. É a parte mais complicada, é a parte do entendimento. Depois disso, vamos gerar ideias. Brainstorming, várias técnicas, pessoas escrevendo tudo que pensa. Algum workshop de cocriação, pessoas juntas, todas trabalhando em cima de uma melhoria de um projeto. Cardápio de ideias. Você junta as pessoas interessadas numa sala e vai oferecendo como se fosse um cardápio mesmo. Ideias possíveis. Né? E, finalmente, uma matriz de posicionamento, que no texto está bem bonito aqui. Se eu tentar explicar para vocês, talvez não fique tão claro. Finalmente, o protótipo. Né? Esse protótipo, primeiro um protótipo de papel, um desenho simples. Depois um protótipo, vamos dizer assim, com modelo de volume, também com cartolina, isopor, para a pessoa ter uma ideia do que significa aquilo. Algum protótipo de serviço, quer dizer, como que o serviço vai ser prestado? Um ensaio, uma brincadeira. Né? E, finalmente, um storyboard, que é algo desenhado, contando como se fosse uma história em quadrinhos, como o produto seria desenvolvido, ou o serviço seria prestado. Bom, está mais ou menos claro, né, quais são as etapas. Né? Desde aquela imersão, quer dizer, eu vou entrar na vida do cidadão, até uma imersão mais profunda, desenhar qual é a persona, como a gente deu o exemplo para vocês, como eu imagino que vocês sejam, a jornada do usuário, quer dizer, como é o seu dia, como é que é o dia da pessoa que vai usar o meu produto, e aí, mais à frente, a gente vai aprofundando o trabalho, né, até chegar na prototipagem, ou prototipação, como se diz.
Enfim, esse foi o nosso trajeto nessa pequena, mas pequeníssima tentativa de se fazer um resumo do que é o Design Thinking. Por favor, leiam essa publicação, ela é deliciosa. Tem coisas assim, pra vocês terem uma ideia, pessoas que nunca viajaram de avião, como foram preparadas para isso, alguma coisa relacionada à Copa, como faz a pessoa que vai tirar dinheiro num caixa de banco, quer dizer, como que tudo isso foi desenvolvido. E é isso que eu peço para vocês. Um desses projetos, que está no texto, é o Projeto Andorinha. Faz um pequeno resumo destacando as partes do livro, não precisa me entregar. Faz, comenta entre vocês. Mas com certeza, agora vem a hora do terror. Na hora da nossa avaliação, alguma coisa disso a gente tem que saber se você sabe. Portanto, para a próxima aula, vocês leem, não serei eu, a aula 5 é do professor Flávio. Ponto importante dessa aula, etapas do Design Thinking. Imersão, análise e síntese, ideação e prototipagem. A qualquer momento eu posso voltar atrás. Essa é a imagem que eu quero que você guarde dessa nossa conversa um pouco mais breve que foi feita hoje sobre isso. Por que ela é breve? Porque ela é tão criativa, ela é tão aberta que é muito importante que você, do seu lado, pare e pense. Leia com calma, gaste o tempo que você quiser. Tem muita informação sobre isso. Nós selecionamos aquela que é a mais simples e a mais rica de informação. Ok. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Não se esqueçam, estudem.